Gravando, senhor presidente. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Marco Teixeira, presidente da 5ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Estamos iniciando a sessão do dia 25 de abril de 2024, com a presença dos demais titulares, doutor Ramon, doutora Sulamita, doutor Luiz, também da representante fiscal, doutora Aline, e dos ilustres patronos, e agradeço e dou bom dia também ao Jailson, que tem sempre nos auxiliado para o bom desempenho das sessões. Vamos iniciar hoje a sessão com o processo 4089-240 da All América Logística Malha Paulista S.A. O relator é o doutor Ramon, e tem aqui o doutor Bernardo, o ilustre patrono. Bom dia, doutor Bernardo. Bom dia, tudo bem? Eu pergunto se dispensa a leitura do relatório. Eu dispenso, pode ser. Ok, então eu passo a palavra ao relator, e, por favor, somente a acusação. Doutor Ramon? Pois não, presidente, só um minuto, por gentileza. Uhum. Presidente, trata-se de um auto de infração composto de 3 itens de acusação. O primeiro item é falta de pagamento de ICMS no montante de R$874 mil, por falta de pagamento de transporte, referente a operações tributadas como isentas. O item 2 é de crédito indevido, no montante de R$18 mil, referente a entradas de notas fiscais eletrônicas emitidas pela própria All América, em valor superior ao apurado no livro de registros fiscais de controle de crédito ICMS. E o item 2.3, objeto e cerne desse pedido de retificação de julgado, é um crédito indevido de ICMS no campo 51 da GIA, no montante de R$450 mil, decorrente de ser considerado como materiais de uso, considerado como ativo imobilizado, materiais de uso e consumo, conforme se comprova pela juntada das cópias das notas fiscais, da nota fiscal do livro de registro de entradas e do CIAP. Essa é a acusação, presidente. Obrigado, doutor Ramon. Passo a palavra ao doutor Bernardo. Doutor Bernardo, o senhor tem 15 minutos para sustentar. Perfeito, perfeito. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar vossas senhorias. Sempre é uma satisfação estar aqui perante o TIT para realizar a sustentação oral e participar de julgamento. E o presente caso, ele é uma questão bem simples, embora nosso entendimento é que o acórdão objeto do pedido de retificação ele tenha feito uma confusão aí com os regimes do imposto de renda e do ICMS. A gente está tratando aqui só do item 3 da infração, tá? Eu vou compartilhar aqui uma breve apresentação que eu fiz aqui, que não tem nada mais além do que já está nos autos, mas para contextualizar melhor. Esse aqui é o item que foi objeto do pedido de retificação. Acreditou-se indevidamente ICMS, aí tem o valor ali de 450 mil, por considerar materiais de uso e consumo adquiridos como ativo imobilizado. Vale destacar que a Rumo é uma empresa concessionária de transporte ferroviário e ela adquire uma série de itens, né, seja para manutenção dos vagões, locomotivas, diversos ativos imobilizados, itens que são utilizados na via permanente, que ela também tem a obrigação de sempre manter em condições de utilização, inclusive para terceiros. Então, são diversos os itens que foram glosados aí nesse valor aí de 450 mil. O principal são trilhos e dormentes que são utilizados na via permanente. O ponto, vossas senhorias, é que esse auto ele não tem nenhum outro relatório, ele tem somente essa descrição da infração, que, analisando aqui, deixa muito claro que o fiscal, ao analisar os registros fiscais da empresa, não concordou com a classificação de alguns itens como ativo imobilizado, porque entendeu que era uso e consumo, uma discussão que a gente está
cansado de ver por aí todas as empresas discutindo se determinado item é ativo imobilizado, é uso e consumo, é um ou outro. A gente está bem acostumado com esse tipo de discussão. O que acontece nesse caso que chama atenção? Que na decisão de primeira instância, o juiz da delegacia que proferiu a decisão, ele reconheceu o direito da empresa, entendeu que aqueles itens eram, sim, pertencentes do ativo imobilizado e que não havia o que se falar em uso e consumo ou uma outra alegação que a Fazenda trouxe durante o processo administrativo, no sentido de que seria uso e consumo porque aquela via permanente ela seria um bem imóvel e não um bem móvel, então não se poderia tomar esse crédito. O processo, né, uma decisão favorável em primeira instância, foi objeto de recurso de ofício. E chegando no TIT, ele foi julgado pela extinta 9ª Câmara, em 2023 ou 2022, se eu não estou enganado. E o entendimento que foi proferido à época foi de que, não, de fato, não se tem dúvida que esses itens não são itens de uso e consumo. Pelo contrário, são itens do ativo imobilizado. E não há o que se falar que a via permanente seria um imóvel, muito claro que é um bem imóvel que pode ser transferido. Então, não há dúvidas que a empresa poderia tomar esse crédito como ativo imobilizado. Porém, e aí vem o cerne do nosso pedido de retificação, o Dr. Walter Monteiro, na época que era o relator, ele entendeu que não haveria comprovação da contabilização desses itens como ativo imobilizado. E aí, por que eu referi no início da minha sustentação que haveria uma confusão, inclusive com a legislação do imposto de renda? Porque o voto que reestabeleceu essa infração, embora tenha afastado, né, tenha reconhecido que era ativo imobilizado, poderia tomar esse crédito como insumo, como ativo imobilizado, ele entendeu que deveria ter a prova da depreciação, que não teria essa prova nos autos, que não teria, como não teria livro razão, livro contábil, nos autos não teria como ele verificar como é que foi contabilizado, se de fato foi contabilizado como ativo permanente. Então, a nossa discussão aqui nesse pedido de retificação gira em torno desse fundamento que foi o cerne para reestabelecer a autuação. A necessidade de comprovação da depreciação. E aí o ponto que eu acho que tem que ficar claro é que a autuação, ela não deixa dúvida que foi considerado como ativo imobilizado, que foi contabilizado pela empresa como ativo imobilizado, tanto que a infração 2 ela não é objeto dessa discussão, mas o valor dela é 600 e poucos mil, porque uma diferença desse valor aqui para o valor de 450 foi aceito. Então, ou seja, uma parte do que eu tomei crédito lá no ativo imobilizado, cerca de 180 mil, foi aceito pelo fiscal. Ou seja, não tem nenhum problema de contabilização. Inclusive, ele traz aqui, aí por isso que eu fiz essa breve apresentação aqui, que são os documentos do próprio caso, o próprio auto trazido pelo próprio fiscal. Ele traz aqui anexo 2, crédito devido SIAP. Aí ele traz lá uma série de itens e a penúltima coluna tem o número da parcela. A gente tem desde a parcela 33, 34, em alguns casos, até a parcela 1, casos que foram adquiridos em janeiro de 2011 mesmo, na época da autuação. Então, aqui deixa muito claro que ele analisou se estava contabilizado ou não como crédito de ativo imobilizado, entendeu que estava, tanto que parte ele permitiu o aproveitamento, e essa parte aqui ele não aceitou porque entendeu que era uso e consumo. Aqui também trazendo o documento trazido pelo próprio fiscal, e aí tem aquela referência aqui na segunda linha, o valor de 615 que eu tinha mencionado antes, porque naquele período, em janeiro de 2011, a empresa, partindo do seu controle de SIAP, identificou como passível de aproveitamento o valor de 615 mil. Ela tomou esse crédito e 450 está sendo glosado nessa infração 3. Isso tudo aqui são documentos que o próprio fiscal trouxe no auto, e que são nada mais do que registros da própria FD, não havendo dúvidas que esses itens foram classificados e contabilizados pela empresa como ativo imobilizado. Não se tem nenhuma dúvida disso na autuação. Surgiu esse ponto durante o julgamento do recurso ordinário e pedindo questões que são ligadas ao imposto de renda, porque a depreciação, para fins de ICMS, ela é irrelevante. O nosso sistema de crédito de ativo permanente imobilizado do
do ICMS, ele criou uma ficção que é o aproveitamento a cada 1,48 avos, né? Que nada mais é uma forma fictícia de justamente contabilizar essa depreciação, mas eu ter ou não depreciação para fins de ICMS é completamente irrelevante. Mas o fato é que esses itens eles estão registrados na minha contabilidade como ativo permanente, conforme, inclusive, estão aqui no livro Controle de SEAP. E a empresa, inclusive, emitiu, à época, a nota fiscal com CFOP 1604, está aqui o valor de 633 mil, e lançou na sua GIA. Então, tudo isso foi contabilizado, observou o entendimento das duas portarias CATs que regulamentam o aproveitamento de crédito. Então, esse é o mote da discussão, Vossas Excelências. Então, o ponto aqui é isso, né? Até, inclusive, o voto também traz uma referência ao artigo 313 do Regulamento de Imposto de Renda, que traz um benefício para as empresas, que ele permite que valores inferiores a R$ 1.200 de itens que são considerados no ativo mobilizado sejam tomado crédito como despesa operacional para justamente não ter que ser feito um controle de crédito da depreciação, isso para fins de imposto de renda, dos itens que o valor não é alto, valores inferiores a R$ 1.200. Então, ele traz isso como se fosse um impeditivo para o crédito, que são questões relacionadas ao imposto de renda que nada se relacionam com a discussão que a gente tem aqui de ICMS, que desde o início foi uma discussão envolvendo se era uso e consumo ou ativo mobilizado. A Fazenda sempre defendeu que não se poderia tomar esse crédito porque era uso e consumo, a empresa sempre defendeu que era ativo mobilizado. Tem todas essas provas que eu referi nos autos e não tem nenhuma dúvida disso aqui na autuação. Para fins de ICMS, esses créditos foram aproveitados como ativo imobilizado. Então, esses são os pontos, Vossas Senhorias, que eu gostaria de trazer para reforçar o pedido de acolhimento do pedido de retificação, para, assim como foi reconhecido lá atrás, né, o direito ao creditamento como ativo mobilizado, e seja afastado esses óbices que foram trazidos na decisão objeto de pedido de retificação relacionados à prova aqui da contabilização dos itens como ativo permanente. E, por fim, trazendo um ponto, né, que Vossas Senhorias certamente conhecem, mas que não está no pedido de retificação, então é um pedido que estou fazendo aqui da tribuna, que seja reconhecido de ofício a aplicação da súmula 10 do Tribunal de Impostos e Taxas para afastar os juros superiores à taxa Selic. Essa é uma alegação que a gente tinha, inclusive, no recurso ordinário e que não foi conhecida na época do julgamento, por se entender que violava, então, a súmula 13 de 2018, entendendo que não se poderia analisar esse pedido, né? No 2022, a gente teve a revisão da súmula 10 e acabou sendo simulado o entendimento de que os juros devem ser limitados a Selic para fins de cobrança nos autos de infração. Então, esse é um pedido que a gente faz para que seja reconhecido de ofício, né? Ainda que o pedido de retificação seja acolhido, a gente tem uma infração, a infração 2, que ela segue ainda em discussão no nosso recurso especial e certamente geraria efeito lá nela. Então, é isso. Agradeço a atenção de Vossas Senhorias. Agradeço os esclarecimentos do nobre Platono. Eu vou passar ao doutor Ramon para a leitura. Eu já consigo ver o voto dele, apesar de não registrado, mas eu consigo vê-lo. Eu acho que todo mundo deve conseguir. Doutor Ramon, seria também importante depois acrescentar esse pedido, né? Dar provimento ao pedido referente à súmula 10, tá? Presidente, compreendo perfeitamente, mas eu gostaria de ouvir a doutora Aline em observância ao contraditório, para que ela pudesse se manifestar sobre esse pedido. Perfeito. Não havendo discordância, como de praxe não há. Estou até revendo aqui o recurso ordinário do contribuinte para verificar o pedido. Isso. Foi bom esse comentário, porque a nossa jurisprudência é que a gente não faz de ofício, né? Então, como ele disse que está no recurso ordinário, aí sim fazemos, mas senão aí é outra história. Foi bem observado. Como tem o pedido do contribuinte, eu não vejo problema. Apesar do pedido de retificação de julgado se tratar apenas do recurso de ofício, acho que não tem problema entrar no recurso ordinário também para acatar o pedido.
Perfeito. A doutora Aline, a senhora já verificou que realmente o recurso ordinário tinha o pedido, é isso? Eu vou dar uma olhada enquanto ele Tá. lê o voto. Tá bom. Então, doutor Ramon, você pode ler o voto e depois, na hora de registrar, verificar esse ponto. A doutora Aline já está ajudando também? Tá, presidente, eu vou pedir só mais um minutinho para terminar de fazer a leitura e fazer a edição aqui do texto do voto, se Tá possível. bom. Obrigado. Pois não. Para tentar contribuir só na página 21.946, tem lá um tópico da ilegalidade de juros de mora superiores a Selic. Perfeito. Perfeito. Doutor Bernardo, poderia, por gentileza, me relembrar se a parte não conhecida do recurso ordinário foi exatamente essa parte da súmula? Foi isso? Foi isso, foi isso. Ele não conheceu o argumento sobre os juros e sobre a multa confiscatória. Foram esses dois itens que não foram conhecidos à época.
Presidente, o voto está registrado. Por gentileza, verificar se está disponível a todos. Sim, Faça a leitura do mesmo. ok. Bom, o pedido é tempestivo. Faço a leitura, então, a partir do item 8 do voto. É passível de retificação a decisão que contiver erro de fato. A doutrina jurídica considera genericamente o erro como um falso conhecimento ou noção equivocada sobre um fato ou características referentes ao objeto, pessoa, cláusula ou sobre o próprio ato negocial como um todo. É capaz de viciar o consentimento na medida em que incide diretamente na vontade do sujeito que, tendo conhecimento inexato sobre o ato que está realizando, declara sua anuência, de maneira que não a declararia se estivesse totalmente ciente do negócio e suas características essenciais. Essa conceituação não é diferente da que se extrai da expressão erro de fato, que alude ao artigo 15 da Lei 13.457, que disciplina o processo administrativo paulista. O erro de fato é aquele que recai sobre uma situação fática de cuja visão equivocada do julgador quanto aos fatos existentes no processo provocaria erro da decisão por ele proferida. É evidente que não se está falando de discussão jurídica quanto ao mérito da causa, mas simplesmente referente a um equívoco quanto ao conhecimento ou noção de um fato. Quanto ao erro de fato e ao erro de direito, trago a lição de Paulo de Barros Carvalho sobre a percepção da distinção entre ambos. A linha divisória entre erro de fato e erro de direito fica bem nítida se o desajuste de linguagem verifique-se no interior de uma única norma, seja no antecedente, seja no consequente, teremos erro de fato. Para que se trate de erro de fato, essa norma tem que ser individual e concreta ou individual e abstrata. Faça-se a análise dos argumentos do interessado. Quanto à resignação entre os fundamentos da decisão retificando e a acusação, a Igreja Nona Câmara Julgadora se manifestou no sentido de restabelecimento do item 2.3 do AIM sobre os seguintes fundamentos. Eu peço licença para a leitura, porque é importante para o desidente da causa. Abro aspas. No entanto, não vemos nos autos qualquer prova sobre a forma de contabilização dos insumos aplicados na manutenção da malha permanente. Restam, portanto, esclarecimentos por parte do contribuinte sobre 1. A forma de lançamento das mercadorias da contabilidade e se consta de despesas ou em conta de despesas ou em conta de ativo imobilizado para fins de depreciação. 2. Se mercadorias possuem valor acima de R$ 1.200. 3. Se a vida útil é superior a 12 meses, conforme estabelece a legislação do imposto de renda vigente no decreto 9.580/2018. Deveria recorrer a ter suportado seu argumento em documentos exigidos pela legislação do imposto de renda, tais como razão contábil, diário, ficha de patrimônio, para fins de depreciação, etc. Inexistindo tais provas nos autos, não há como manter a decisão recorrida, devendo, com efeito, restabelecer a cobrança do item 3 do auto de infração. Após detida a análise da decisão retificanda e dos argumentos do contribuinte autuado, entendo que a razão está com este último. A legislação do imposto de renda não possui influência direta no direito ao crédito do ICMS sobre ativo imobilizado, o qual deve obediência à legislação federal e à legislação paulista. Não desconsidero que as informações contábeis para atendimento à legislação do IE tenham aptidão de influenciar no convencimento quanto a materiais aplicados em ativos imobilizados, notadamente quando alteram a vida útil desses ativos, hipótese em que a demonstração da depreciação se mostre como importante elemento de prova para fins de enquadramento dos materiais como ativo permanente e não peças de reposição. Igualmente importantes são os registros contábeis de baixa das partes ou peças substituídas, nos termos do item 70 do CPC 27. Todavia, no presente caso, a acusação versa sobre considerar materiais de uso e consumo adquiridos como ativo imobilizado, e a alteração do fundamento da acusação para ausência de comprovação contábil fiscal, como requisito do creditamento, incorre, além de alteração de acusação, também em erro de fato, por considerar essenciais provas contábeis como a legislação paulista não exige. Nesse sentido, sobre a caracterização do erro de fato, por uso de premissa equivocada, trago um voto do ministro Mauro Campbell em embargos declaratórios no agravo regimental número 1289/545, DF, proferido em 21 de 6 de 2011. No presente caso, os registros contábeis exigidos pela legislação paulista para determinação do direito ao crédito do ativo imobilizado foram realizados, conforme provas juntadas pela fiscalização. O que se discute é se a natureza dos bens registrados se enquadra nos requisitos para ativo imobilizado ou se constituem os materiais de uso e consumo. Pelo exposto, conheço e dou provimento ao pedido de retificação do julgado. No tocante à aplicação da súmula da taxa de juros calculada pela Selic, foi editada a súmula 10 de 2017, revisada em 9 de 6 de 2022, pelo Tribunal de Impostos e Taxas, que na mesma oportunidade cancelou a súmula número 8. Ao cabo do procedimento de revisão, em vista da presença dos elementos objetivos e subjetivos, a proposta foi acolhida pela Subsecretaria da Receita Estadual e, ao final, a súmula 10 passou a seguinte redação, que é a aplicação da taxa Selic. A nova redação atende tanto aos anseios dos contribuintes, que reiteradamente buscavam o Poder Judiciário para terem limitação dos juros dos autos de infração cujos fatos geradores são anteriores a 1º de novembro de 2017, bem como da própria administração fazendária, que já alterara a legislação em 2017.
Por conseguinte, diante da nova redação da súmula 10, revisada em 2022, acolho a pretensão do contribuinte para limitar as taxas de juros aplicadas no AIN à taxa Selic, motivo pelo qual conheço parcialmente do recurso ordinário e dou-lhe parcial provimento para a aplicação da súmula 10 revisada. Na parte dispositiva, à vista do exposto, conheço da retificação de julgado e lhe dou provimento para reformar a decisão, que restabeleceu o item 2.3 e não corrigiu do recurso ordinário na parte da aplicação da súmula 10, no AIN 4089-2402, de 27/2 de 2016. É como eu voto, presidente, colegas. Parabenizo o voto do ilustre relator. O processo está em discussão. Eu entendo que é importante também, doutor Ramon, colocar na ementa, apesar que a nossa jurisprudência é o que mais importa, é a parte dispositiva, é o voto, mas como está reformando também o recurso ordinário, né? Então, por favor, registrar isso também na ementa. De objeção, que eu já refaço, presidente. Só para ficar bem claro, né? Porque aqui é um pedido de retificação que acaba tendo efeitos também sobre o recurso ordinário. Né? Pode abrir a edição do voto que eu já faço, presidente. Obrigado. Perfeito. Só para deixar... Está em discussão. Isso, doutora. Gostaria de fazer algumas observações. Primeiro, parabenizo o doutor Ramon pelo voto proferido. Eu gostaria de fazer algumas colocações. Primeiro, em relação à existência de erro de fato, né? Eu entendo que, na verdade, o entendimento do relator da nona Câmara, no caso, não ocasionou erro de fato da decisão, porque o que levou ele ao convencimento de que se tratava de materiais de uso e consumo foi em relação à falta de comprovação de registros contábeis. Nos registros fiscais, no SIAP, efetivamente, o contribuinte registrou como ativo mobilizado, que pelo fisco foi desconsiderado esse registro do SIAP. A nota fiscal que consta da autuação é aquela nota fiscal de entrada que é emitida pelo próprio autuado, que registra todos os bens que estão sendo creditados naquele mês. Então, tem aquele 1,48 de cada um dos bens que vão sendo adquiridos e vão sendo apropriados na base de 1,48 por mês, e essa nota engloba todos eles. Então, essa nota é uma nota emitida pelo próprio contribuinte, na qual ele considerou como um bem do ativo imobilizado e, assim, fez constar no SIAP. E no entendimento da nona Câmara, eles entenderam que seria relevante avaliar verificar se tratava de despesa ou não, para, inclusive, consta, né, como fundamento da acusação, o artigo 66, inciso 5, e não o 66, inciso 1. Então, o 66, inciso 5, ele trata dos materiais de uso e consumo. Se fosse considerado bens do ativo permanente alheios à atividade do estabelecimento, a autuação se ocorreria em função do 66, inciso 1. Creio que até por isso ele tenha considerado essencial essa análise, né, que para ele seria, no ver dele, né, no sentir dele, seria relevante essa demonstração dos registros contábeis, e não apenas desses registros fiscais que foram trazidos aqui aos autos para caracterizar a infração. Mas, caso, né, tenha o entendimento que efetivamente houve o erro de fato, ainda tem a questão que, ao desconsiderar, né, por dar o provimento ao pedido de retificação de julgado e considerar como erro de fato, eu acho que a matéria deveria ser, a matéria do recurso de ofício deveria ser apreciada, porque não houve o fundamento para essa decisão. Então, o provimento ou não do recurso de ofício agora, nesse momento, eu entendo que deveria ter sido analisado. Até o fiscal atuante traz uma resposta da CT, da Consultoria Tributária. Não, o consulente não é o autuado, mas é uma resposta bem específica, né, no ramo de atuação da autuada, e que, inclusive, ele separa, né,
o direito ao crédito do imposto na aquisição de partes e peças utilizadas na via permanente e na manutenção de vagões e locomotivas. E a CT, né, cita a legislação correlata e entende que apenas as partes e peças utilizadas na manutenção dos vagões e locomotivas dariam o direito ao crédito. Então, a acusação foi fundamentada nisso, né, e nessa resposta específica que é realmente desse setor do autuado, apesar de não ter sido ele o consulente. São essas as observações. Com base na manifestação da doutora Aline, eu fiquei com uma dúvida, doutor Ramon, se eu Pois puder, não. porque na medida que eu entendo, né, que esse argumento que a doutora Aline colocou já foi analisado pela decisão retificanda. O senhor concorda comigo? Concordo, presidente. Inclusive, ele foi um argumento que a própria decisão não acolheu o argumento, né, da representação fiscal e deu um outro fundamento para restabelecimento do item 2.3. Quanto ao que a doutora Aline citou, eu adiro ao posicionamento dela, inclusive ao da consulta, na medida em que peças de reposição têm aptidão de, aí sim, atraírem a possibilidade de a contabilização ter maior relevância para a indicação de que esses elementos são, sim, ativo mobilizado. Porque quando não adquiridos juntamente com o ativo mobilizado, nos termos da decisão normativa, salvo engano, 01/2001, ela exige que haja uma demonstração contábil, inclusive de depreciação, de aumento de vida útil, para que aí sim você demonstre que foram aplicados como ativo mobilizado. Aí sim, nesse sentido, eu acredito, já fiz diligências nesse sentido para exigir justamente essa documentação que o eminente doutor Walter utilizou como fundamento para restabelecimento do item 2.3. Mas no caso aqui, a acusação é sobre uso e consumo, né? Então, não há, inclusive, debate sobre a questão de peças de reposição. E, para mim, nesse caso, tornar-se-ia irrelevante a demonstração de depreciação e, inclusive, nas minhas diligências, eu solicito que seja demonstrado, inclusive, qual o destino que foi dado às peças repostas, né? Mas não é o caso. Mesmo da consulta, a consulta, como bem ressaltou a doutora Aline, além de ser vinculante às próprias partes, ela trata de peças de reposição. Então, um outro elemento que distingue aquela consulta desse caso aqui tratado. Se talvez a acusação versasse sobre peças de reposição adquiridas posteriormente ao ativo mobilizado, talvez aqui no exercício de elucubração, talvez fossem essenciais. E aí, doutor Bernardo, desculpe, aí sim eu faço aqui a ressalva de que o SIAP do seu cliente está incompleto. Ele não traz ali as contas em que são registradas de fato, não traz ali a questão da depreciação, não traz também o aumento da vida útil. Então, nesse sentido, talvez sim a documentação fizesse prova contrária ao autuado. Mas nesse caso, como eu disse, estamos falando aqui de uso e consumo. Por isso, a depreciação e nem sequer fez parte da acusação e não é objeto do pedido de edificação de julgado, porque seria objeto de um eventual pedido de nulidade, mas há uma alteração de fundamento de acusação também, como deixei obter dictum ali registrado no meu voto. Então, eu considero que, no caso, apesar de concordar com a doutora Aline, é uma distinção que me convence da desnecessidade dessa aplicação desse fundamento que o Dr. Walter utilizou. Inclusive, pela consideração do erro de fato, ele considera como premissa ou como necessário pelo menos pelo que ele fundamentou, da forma que fundamentou, como necessário para o acreditamento do ativo mobilizado, esses registros contábeis, o que não são. A legislação paulista e a legislação federal não exigem nesse sentido. Seriam, no máximo, elementos de prova a definir ou a resolver questões limítrofes, como eu já disse. Então, com todo respeito à doutora Aline, eu vou manter meu voto no sentido do acolhimento do pedido de edificação de julgado. Presidente, não está aberto para edição ainda, para eu poder Não? fazer. Não. Não, mas aqui está registrado. O senhor vai mudar O novamente? senhor pediu para eu editar a emenda. Tá, desculpa. Eu pensei que tivesse já editado, mas tudo bem. O senhor, aqui,
Pode editar. Enquanto isso, eu pergunto se tem mais alguma manifestação. Então, não tendo mais nenhuma manifestação, eu também vou declarar meu voto com o Dr. Ramon, porque eu entendo que, pela explicação do Dr. Ramon, já foi a questão levantada pela doutora Aline, acho que já foi resolvida na decisão retificando. Presidente, por favor, verifique se está correto. Perfeito. Não provido. Certo. Talvez, assim, na ementa, o pedido de retificação foi conhecido, né, também. Ah, tá aqui. Tudo bem, tá aqui, sim. Tá certo. Nenhuma observação a mais. Pode passar a leitura. Ah, já foi, né? Aí eu. Já fiz a leitura, presidente. Acho que estávamos em debate, acho que agora é a Não, fase da tudo bem. votação. Exatamente. Então, eu estou encerrando o debate e vamos passar para a votação. Verificar quórum. Votação iniciada. Votação encerrada. Então, no processo 4089-240 ao América, o pedido de retificação do julgado foi conhecido e foi provido nos termos do voto do relator, votação unânime. Eu agradeço, então, a presença do Dr. Bernardo. Dr. Bernardo, se quiser permanecer, fique à vontade, e se quiser se retirar também, fique à vontade. Não, perfeito. Eu só ia pedir a gentileza, se possível, presidente, a leitura de como é que ficou o dispositivo. Pois não, só ficou a parte dispositiva, que ele faz daí menção, né? Aqui, conheço da retificação de julgado e lhe dou provimento para reformar a decisão que restabeleceu o item 2.3 e não conheceu o recurso ordinário na parte da aplicação da súmula do AIN número tal. Essa é a parte dispositiva. Perfeito, senhor presidente. Muito obrigado aí pela atenção. Agradeço mais uma vez a atenção de Vossa Senhoria durante o julgamento e desejo aí uma boa sessão a todos. Ok, obrigado. E agora vamos passar aqui ao próximo, que tem sustentação oral, que é o recurso da Nestlé. É o processo 4149880 da Nestlé. O relator é o doutor Luiz e o patrono é o doutor Arthur, é isso, né? Doutor Isso, Arthur, o doutor. senhor
seja bem-vindo, né? O senhor dispensa a leitura do relatório? Dispenso, presidente. Obrigado. Então, eu pediria ao doutor Luiz que, por favor, lesse a acusação. Claro, presidente. Bom dia a todos. A acusação basicamente tem 2 itens. Parte do item 1, 2 e 3 refere à apuração com erro na determinação da base de cálculo do imposto, devido relativo a operações tributadas de vendas de cápsula de café, uma vez que utilizou indevidamente a redução da base de cálculo contida no artigo 3º, inciso 3º do anexo 2 do regulamento, resultando numa tributação de 7% para as saídas de café torrados em grão, moídos e o descafeinado, não podendo ser enquadrado como produtos integrantes da cesta básica. E o segundo item se refere à tributação sobre transferência de estoque em estabelecimentos do mesmo contribuinte. Essa é a acusação, presidente. Obrigado. Então, eu passo a palavra agora ao ilustre patrono. Seja bem-vindo. O senhor tem 15 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento os ilustres julgadores. Cumprimento a doutora Aline, da representação fiscal. Também o senhor Jailson, que acompanha aqui a sessão. Eu preparei alguns slides aqui para apoiar a exposição. Compartilhar minha tela. Os senhores estão vendo, certo? Sim. Perfeito. Vamos lá. Bom, esse caso discute basicamente o enquadramento de cafés torrados e moídos, embalados em cápsulas, com benefício da cesta básica. E antes de a gente tratar do mérito da discussão, tem 2 questões preliminares bem importantes que eu gostaria aqui de pontuar aos doutores, tá? O primeiro é que há uma parcela significativa das operações que envolve transferências, né? Meros deslocamentos de produtos entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, para a qual, como os senhores bem sabem, teve julgamento da DC 49 pelo Supremo Tribunal Federal, em que ficou consignado ali que o ICMS, que as transferências não ocasionam o fato gerador do ICMS. Queria já aqui começar dizendo que a decisão de primeira instância, um dos fatores que a levou a afastar a DC 49 para esse caso, foi porque a DC 49 ainda estaria pendente de um julgamento definitivo, porque à época ainda estava pendente de embargo de declaração. Essa condição não se verifica mais, já que a DC 49 já transitou em julgado. E do lado direito aqui, a gente preparou aqui os doutores, também uma outra questão que foi levantada pela decisão de primeira instância, sobre um suposto efeito, né, uma necessidade de estorno de créditos que impediria aí a fruição, né, o aproveitamento do julgamento da DC 49 para o caso aqui da recorrente. Então, a gente só preparou um breve esclarecimento aqui, doutores, porque essas operações de transferências foram tributadas pela recorrente, com base na alíquota da cesta básica que a recorrente entende devida, que é de 7%. Por sua vez, o estabelecimento destinatário tomou um crédito na mesma proporção de 7%. O que a gente está discutindo aqui não é um pedido da recorrente para reaver tributo no passado ou algo nesse sentido para se cogitar um estorno de crédito, né? Porque, assim, o que está sendo exigido aqui é uma diferença dos 7% para os 18%, que é uma diferença que o estabelecimento destinatário não se creditou. Então, assim, só para deixar bem claro que essa questão do crédito, né, numa suposta necessidade de estorno de crédito que foi levantada na decisão de primeira instância, ela não se aplica aqui ao presente caso. E aqui, por fim, aqui na parte de baixo do slide, a gente trouxe também a discussão a respeito da modulação de efeitos, né, porque na DC 49 houve uma modulação, ficaram ressalvados ações em curso até a data daquele julgamento, mas a gente só queria deixar bem claro aqui que no entendimento do contribuinte, a modulação que foi feita, ela foi feita para preservar relações pretéritas, né? E até um termo que foi usado ali no voto condutor da DC 49, no sentido de que a modulação teve por objetivo evitar, né, um indesejável cenário de macrolitigância fiscal. Significa o quê? O contribuinte tentar reabrir o passado para recuperar imposto recolhido no passado, mas, assim, a mesma lógica se aplica para a Fazenda. A Fazenda também não pode querer reabrir relações passadas para exigir diferenças de ICMS, senão ela estaria afrontando aqui no entendimento do contribuinte a própria lógica que conduziu aqui o julgamento da DC 49. E aqui nós trouxemos, inclusive, um trecho do voto do ilustre relator Luiz, que também é o relator aqui do presente caso, em que
enfim, julgou um caso realmente muito parecido recentemente, né, e optou aqui por acolher, né, o julgamento da DC 49 para cancelar um auto de infração aqui na parcela que diz respeito às transferências. Bom, a segunda questão preliminar, que a meu ver é ainda mais importante, é a questão da impossibilidade da modificação retroativa dos critérios jurídicos do lançamento. E aqui, doutores, nós estamos nos referindo a uma resposta à consulta tributária de 2013, em que um contribuinte teve a dúvida: será que os cafés em cápsula estão no benefício da cesta básica? E foi feita uma consulta à Secretaria da Fazenda, e a Secretaria da Fazenda respondeu de forma categórica: sim, os cafés em cápsula estão contemplados pelo benefício da cesta básica. E aqui eu acompanhei com atenção até o último julgamento aqui, que o patrono era o Dr. Bernardo, e até, enfim, teve uma intervenção, né, que foi feita aqui pela representação fiscal, pela doutora Aline, que ela inclusive abordou essa questão de ser um consulente terceiro. E na ocasião ela disse: bom, mesmo sendo um consulente terceiro, se você está falando daquele segmento, essa resposta à consulta tributária precisava ser aplicada. Enfim, o contexto era outro, partes e peças, enfim, eu estava acompanhando. Mas aqui nós estamos falando que de um consulente terceiro que em 2013 vendia cafés em cápsulas, recebeu um parecer no sentido de que cafés em cápsulas estavam no benefício dessa base. Aqui nós estamos falando da recorrente, que também vende cafés em cápsulas. Então, assim, é exatamente a mesma situação. E aqui eu trouxe uma linha do tempo que é bem impactante, especialmente para esse caso, por conta da data dos fatos geradores, tá, doutores? Aqui nós estamos dizendo, nós estamos cobrindo fatos geradores de agosto de 2017 a dezembro de 2017. E por que eu trouxe essa linha do tempo? A empresa reconhece que em 2020 a Secretaria da Fazenda mudou de ideia, ela mudou de entendimento e proferiu uma resposta à consulta tributária em 2020, dizendo que cafés em cápsula não estariam mais dentro do benefício dessa básica. Essa resposta à consulta de 2020 está citada na decisão de primeira instância, tá? Mas a de 2013, não. A de 2013, que é favorável ao contribuinte, não está ali. Então, nós fizemos uma linha do tempo só para mostrar onde que os fatos geradores desse caso se encaixam nessa mudança de entendimento da Secretaria da Fazenda. E como os senhores podem ver, a resposta à consulta favorável de 2013 ela é de agosto de 2017. Coincidentemente, é bem quando houve o primeiro fato gerador, agosto de 2017, desse auto de infração que nós estamos discutindo aqui. Esse entendimento, doutores, vigeu por bastante tempo. Nós estamos falando desde abril de 2013 até setembro de 2020, quando finalmente houve essa mudança de entendimento, mas os fatos geradores estão claramente abarcados por uma época em que a resposta à consulta era favorável. Então, assim, além da questão do princípio da legalidade, que é o que a gente vai abordar um pouquinho no mérito, o contribuinte tinha respaldo numa orientação expressa da própria Secretaria da Fazenda. E como os senhores bem sabem, existe a regra, até com base no princípio da segurança jurídica, da impossibilidade de modificação retroativa dos critérios jurídicos. O que significa? Se a Fazenda mudou de ideia, ela não pode voltar no tempo para exigir imposto numa época em que ela tinha um entendimento favorável ao contribuinte. E aqui nós trouxemos, aqui na direita, inclusive, trecho de um precedente da Câmara Superior do TIT, que fala, inclusive, que mesmo se o consulente for um terceiro, né, a solução que está ali contida na resposta à consulta aproveita os demais contribuintes, desde que presentes as mesmas circunstâncias fáticas e jurídicas, o que é aqui justamente o nosso caso. Feitas essas duas questões preliminares, doutores, agora eu vou entrar no mérito mesmo da discussão sobre os cafés em cápsulas. E aqui, a questão da modificação retroativa dos critérios de lançamento é suficiente por si só para cancelar o auto de infração inteiro. Mas ainda assim, pelo princípio de eventualidade, a gente também vai trazer aqui um entendimento do contribuinte a respeito da discussão de mérito, tá? Do lado esquerdo, doutores, nós trouxemos o que é o mais importante, né? O que diz a legislação. E a legislação ela traz critérios objetivos para dizer qual que é o produto que está no benefício da cesta básica. E aqui no inciso terceiro, o que a legislação diz: café torrado em grão, moído e descafeinado, ou seja, precisa se enquadrar em um desses produtos, e classificado numa subimposição específica da NCM. O que nós estamos falando aqui, doutores? Café torrado e moído. Isso foi questionado pela fiscalização? Não. Em nenhum momento houve qualquer tipo de questionamento sobre o conteúdo da embalagem. Isso é um fato incontroverso. O que a recorrente vende é café torrado e moído. A embalagem, sim, são cápsulas.
qual que é o enquadramento do NCM? É exatamente esse 0901. Ou, ponto 2, houve algum tipo de questionamento por parte da fiscalização quanto ao enquadramento da NCM? Também não. Ou seja, no entendimento do contribuinte, os critérios objetivos para a fruição do benefício foram atendidos. E aqui, doutores, como os senhores podem ver, a própria redação do artigo 3º, inciso 3º, não traz nenhum tipo de ressalva em relação a, mas se for no tipo de embalagem X, não pode aproveitar o benefício. Se você usar uma máquina para preparar o café, não pode aproveitar o benefício. Até porque, doutores, tem o café, enfim, independente da embalagem do café, se eu quiser comprar um café no supermercado, chegar em casa e usar minha cafeteira elétrica para preparar, isso perderia o benefício? É algo que não faz muito sentido, né? Foi uma escolha do legislador, o tipo de produto em si. E até que haja uma alteração legislativa, o contribuinte está coberto pelo próprio regulamento do ICMS para fruir do benefício. E aqui do lado direito, doutores, nós trouxemos alguns trechos da decisão recorrida que mostram como a decisão está se baseando em elementos que não estão previstos na lei, não estão previstos no regulamento do ICMS, que é a questão da máquina, a questão de, mas o produto tem que ser uma classe economicamente menos favorecida, e a gente vai mostrar aqui por outros produtos da cesta básica que esse argumento não se sustenta. Então, assim, realmente o princípio da legalidade respalda o tratamento tributário e jurídico que foi dado pelo contribuinte aos cafés embalados em cápsulas. E aqui, doutores, a rigor eu nem precisaria apresentar esse slide para os senhores, porque o princípio da legalidade é muito claro e não fala em maquinismo. Mas já que tanto a fiscalização quanto a decisão de primeira instância foram por essa linha, mas se o produto só pode ser feito em máquina, está fora do benefício da cesta básica, enfim, ainda que isso seja um critério ilegal, porque não está previsto no regulamento, nós fizemos questão também de rebater, porque até isso não condiz com a realidade dos fatos. É plenamente possível, doutores, preparar o café torrado e moído que está embalado dentro de uma cápsula por meio de um método tradicional, tá? E aqui nós até trouxemos alguns comentários aqui embaixo para falar, mas ninguém faz isso. Sim, tem gente que faz. Há conteúdo público na internet mostrando, com milhares de visualizações, mostrando que tem gente que sim prepara o café dessa forma. Mas, de novo, essa questão a gente só trouxe para rebater um ponto que foi colocado na decisão de primeira instância, mas a rigor isso sequer é relevante, porque o princípio da legalidade em si já tutela o interesse da recorrente. E aí aqui eu quero fazer uma provocação aos senhores, porque o que a gente vê é que, nas entrelinhas, o que a decisão está falando? Bom, se é um produto premium, não pode estar na cesta básica. Se é um produto destinado apenas à classe menos favorecida, não pode estar na cesta básica. E a gente vai ver aqui que isso não procede, porque se fosse assim, tem vários produtos que estão na cesta básica que não eram para estar ali. No final, o que a gente está tratando, doutores, é de uma escolha objetiva que foi feita pelo legislador. Ele escolheu que aquele produto estivesse lá. Até pela própria sistemática do ICMS ser um tributo sobre consumo, é impossível a gente fazer uma fiscalização de quem é a pessoa que está comprando, qual é a condição econômica da pessoa que está comprando, ela é de uma classe mais ou menos favorecida para fazer jus ao benefício. Não, isso é um critério que assim, não faria sentido algum. E aí aqui, doutores, a gente trouxe o exemplo dos peixes, né? Por quê? Porque dos peixes, por exemplo, se a gente pegar um peixe que é considerado aí, enfim, que tem um preço um preço mais baixo no mercado, que por exemplo a sardinha custa R$16 ao quilo, tá no escopo da cesta básica? Sim, está. Mas e o salmão? O salmão é entendido por muitas pessoas como um produto premium. E até lembrando aqui que premium é um conceito subjetivo e relativo, porque o que pode ser premium para uma pessoa pode não ser para outra. Mais do que isso, premium não está escrito em nenhum lugar da lei, o que seria um produto premium. Mas enfim, o salmão custa R$80, está na cesta básica. Vamos um exemplo mais extremo. O atum especial Bluefin custa R$380 o quilo. Está na cesta básica. Está, sim. Foi feito, inclusive teve uma empresa, um contribuinte do setor que formulou uma pergunta à Secretaria da Fazenda. Veja, eu comercializo diferentes tipos de pescados. Qual pescado que está contemplado pelo benefício? E a resposta da Secretaria da Fazenda foi categórica. Baseou-se numa interpretação literal do que está escrito no artigo e indicou expressamente: a sardinha está na cesta básica, o salmão está na cesta básica, o atum está na cesta básica. Então, assim,
Se premium fosse condição, esses produtos não estariam ali. E a gente nem precisa ir tão longe para os pescados, tá, doutores? Vamos pegar próprios cafés mesmo, né? A gente está falando cafés entendidos como premium. Bom, café Maragogipe custa quase R$90, 100 gramas desse café. Está na cesta básica. Por quê? Porque não está acondicionado em cápsula. É uma coisa que não faz muito sentido, né? Doutor Arthur, por favor, Sim. eu peço que o senhor agilize, que já está terminando o tempo. Falta só mais um minuto. Por favor, Tá. o senhor caminhe para as conclusões. Obrigado. Já estou chegando ao final. Aqui trouxemos Certo. também um exemplo do café que é considerado o mais caro do Brasil, custa R$100 a cada 100 gramas, também está na cesta básica. Então, assim, agora para fechar, doutores, se o estado de São Paulo quer tirar o café em cápsula da cesta básica e pode fazer isso, claro que pode. Tem vários estados que já fizeram, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Sergipe, mas tem que ser feito de uma forma expressa, exceto quando em cápsulas. Até porque o estado de São Paulo, quando quer se basear na embalagem para excluir um benefício da cesta básica, ele faz expressamente. E aqui nós trouxemos o exemplo da água mineral, tá? Eram essas as principais considerações que eu tinha, e são por essas razões que a recorrente reitera os pedidos formulados em seu recurso para que sejam providos, tá bom? E fico aqui à disposição dos senhores para qualquer esclarecimento necessário. Eu agradeço os esclarecimentos do doutor Patrono e passo a palavra ao relator. Ok. É só um segundo, presidente. Pois não. Presidente, acho que o voto já está disponível. Se puder confirmar. Certo. Sim, eu consigo ver, acho que todo mundo consegue, né? Então, pode passar a leitura. Ok. Conheço do recurso ordinário, uma vez que tempestivo e tendo sido observados os requisitos para sua admissibilidade. A acusação se funda basicamente em 2 pontos, sendo parte do item 1, item 2 e item 3, referentes à apuração, com erro de determinação na base de cálculo do imposto devido, relativo a apurações tributadas de venda de cápsulas de café, uma vez que utilizou indevidamente a redução da base de cálculo contida no artigo tal, resultando numa tributação de 7% para saídas de café torrado em grãos e moídos e descafeinado, não podendo ser enquadrado como produtos integrantes da cesta básica. Parte do item 1 se refere à tributação sobre transferência de estoque em estabelecimentos do mesmo contribuinte. A primeira parte do item 1, item 2 e item 3 contemplam em uma conta a mesma acusação, ou seja, o emprego de base de cálculo reduzida de 7% para a saída de café torrados em grãos, moídos e descafeinados, acondicionados em cápsula, em virtude de o recorrente ter dado tratamento tributário aplicável aos produtos da cesta básica, razão pela qual serão aqui julgados de forma unificada. Isso porque, se consideradas as cápsulas de café como integrantes da cesta básica, na forma em que normatizado pelo artigo tal, a parte do item 1, item 2 e item 3 do auto de infração devem ser cancelados. Por outro lado, em sendo declarado tal mercadoria não se enquadra na exceção descrita no referido normativo, tais itens do auto de infração devem ser mantidos na íntegra. Com efeito, resta clara a controvérsia trazida à baila quanto à possibilidade ou não de redução da base de cálculo do ICMS concedida aos produtos que compõem a cesta básica nos termos do artigo 3º do anexo 2 do regulamento que dispõe. Aí eu transcrevo a parte legal, o artigo legal. A legislação do Estado de São Paulo, por sua vez, tem intrínseco objetivo de perseguir a redução do valor de tributação de produtos integrantes da cesta básica, o qual comumente é destinado à classe mais carente da população. Em se tratando de norma estadual que versa sobre concessão de benefício de redução de alíquota, ou seja, por corresponder à isenção parcial, aplica-se a interpretação restritiva nos termos da previsão expressa no artigo 111 do CTN, a saber, e eu transcrevo a parte dispositiva. Impossível, deste modo, a classificação de cápsulas da marca Nescafé Dolce Gusto como sendo café torrado e moído previsto na legislação com redução de base de cálculo, sendo certo que aquele
sendo certo que aquele alcançado pela benécia é o básico, cujo preparo é realizado por meio de dissolução em água quente, diferentemente daquele comerciado em cápsulas, que naturalmente clama por um maquinário específico para preparo. Dadas as razões, mantenho a decisão da recorrida para reconhecer que o café torrado e moído acondicionado em cápsulas Nescafé Dolce Gusto não compõe a cesta básica e, portanto, não alcançado pela redução de base de alíquota prevista no inciso 3º do artigo 3º do anexo 2 do regulamento. Ao tema, emergem recentes e reiteradas decisões deste egrégio TIT, onde foi discutida idêntica matéria de mérito com a própria recorrente, Nestlé, cabendo destaque. Aí eu vou transcrever as emendas do auto de infração 41337.048, 4150853, 4151867 e o 4150143. Todos eles afastando a tributação na alíquota reduzida. Importante frisar que idêntico tema também foi alvo de apreciação pelo Poder Judiciário, conforme termos do acórdão preferido pela 9ª Câmara de Direito Público do TJSP, ao apreciar a apelação manejada pela recorrente nos autos número 10.393.4683, 2017, 826.0053, cabendo aqui destaque da sua ementa. Um trecho da ementa, que é importante, é alienação de cafés torrados em cápsula da marca Nescafé Dolce Gusto, o café torrado que é alcançado pela benécia, aquele básico, cujo preparo é realizado por meio de solução em água quente, ao passo que o produto comercializado pela autuada é específico, trata-se de café vendido em cápsulas e demandam a posse de um maquinário específico para sua utilização. A declaração judicial ocorrida em 22/10/2018, no sentido que o café torrado em cápsula da marca Nescafé Dolce Gusto não é um produto que compõe a cesta básica, decorrente de autuação lavrada em 2015 sobre fatos geradores ocorridos entre janeiro de 13 a dezembro de 14, derruba por completo a alegação da recorrente no sentido que deveria se manter a redução de alíquota por força da resposta à consulta tributária 1302/2013 até a edição da resposta da consulta tributária 21181, quando a Cefaz teria reformado seu posicionamento, uma vez que desde 2018, na verdade seria desde 2015, né, a recorrente já sabia que as cápsulas não se enquadram na exceção prevista no inciso 3º. Né. De mais a mais, tenho que concordar com a representação fiscal, no sentido de que as respostas a consultas tributárias não têm força legislativa, bem como apenas vinculam as partes envolvidas. Da mesma forma, afasto qualquer exame sobre possíveis efeitos advindos do ato declaratório interpretativo da Receita Federal 4 de 22, uma vez que tal diploma rege os processos e procedimentos administrativos federais de competência exclusiva da Receita Federal do Brasil, não havendo subordinação de competência sobre processos e procedimentos administrativos de responsabilidade do Estado de São Paulo, que seguem ritos próprios. Por fim, se mostra totalmente incabível alegações e ilustrações lançadas pela recorrente em sua peça recursal, onde demonstra a possibilidade de se utilizar o conteúdo das cápsulas de café para coagem por meio de dissolução em água quente, onde não demandaria necessidade de máquinas específicas. Em primeiro, porque a recorrente não apresentou aos autos, por absurdo, qualquer prova no sentido que sua produção majoritária de cápsulas de café estariam sendo manualmente violadas, sendo retirado seu conteúdo para posterior dissolução em água quente e filtragem manual. Em segundo, porque em seu site há divulgação do mesmo produto ilustrado em seu recurso, eu coloco o endereço da internet, onde apresenta o seguinte alerta: cápsulas compatíveis apenas com máquinas da geração 1. Ou seja, não há qualquer orientação no sentido de que a máquina específica é dispensável. Pelo contrário, a recorrente aponta expressamente a necessidade de um modelo da máquina ser utilizada. Por essa razão, mantenho as acusações contidas em parte do item 1, item 2 e item 3, no tocante à apuração com erro na determinação da base de cálculo do imposto devido, declarando a inaplicabilidade da redução da base de cálculo contida no artigo tal para operações de venda de cápsulas de café por não integrarem a cesta básica. Quanto à parte remanescente do item 1, merece prosperar o cancelamento parcial do auto de infração relativo à transferência de estoque, tomando por base o voto proferido
no auto de infração 50.11.544, pela juíza Sulamita, as quais faço minhas as razões de decidir. Aí eu transcrevo o voto. Por fim, rejeito a alegação do recorrente quando sustenta que a penalidade da multa somente poderia ser atualizada a partir do segundo mês subsequente ao da intimação, a qual somente ocorreu em 28/11/22, em respeito à súmula do TIT 13, onde foi definido que é legítima atualização do valor básico da multa nos termos do parágrafo 9º do artigo 85 da Lei 63.7489. Diante do exposto, conheço do recurso ordinário e dou parcial provimento apenas para afastar a tributação lançada no item 1 relativamente à transferência de mercadoria do mesmo contribuinte, ou seja, movimentação de estoque, mantendo-se rígidos os demais créditos tributários lançados por meio do auto de infração. É como voto, presidente. Parabenizo o doutor relator pelo excelente voto e eu coloco, então, o processo em debate. Bom dia a todos e a todas. Eu parabenizo aí o doutor Patrono pela sustentação oral e também o doutor Luiz pelo voto, né, bem completo. Acho que passou aí por todas as questões suscitadas e inclusive debatidas aí na sustentação oral. Só queria fazer um acréscimo, que eu também fiz uma pesquisa de como eu imaginei que a recorrente estaria debatendo também esse assunto no judiciário. Além da questão do julgamento de 2009, né, trazido pelo Dr. Luiz, eu queria saber como estava atualmente, né, o entendimento do judiciário com relação aos casos da recorrente. E aí eu vi aqui que há menos de um mês, né, uma decisão bem recente do Tribunal de Justiça, nesse mesmo sentido, né, colocando exatamente todas essas questões, né, que se trata de uma cápsula, que é uma violação, né, na verdade, né, que você simplesmente abre a cápsula e coloca ela no e moe, pega ela moída e usa, né, para coar e fazer o café facilmente, né, seria uma violação dela, né, ela não vem preparada para ser ali aberta. E aí tem todas essas questões no voto, né, foi da 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça, e fala também que seria indispensável aí a utilização de maquinário específico, e trata também da questão, né, de ser um benefício fiscal, ali uma isenção parcial, e que teria que seguir ali os critérios da legislação, né, não pode ter ali uma interpretação ampliativa, né, nos termos do artigo 111 do CTN. Então, também, né, aí observando o entendimento atual, né, do Tribunal de Justiça, ali, exatamente para os casos da recorrente, e também entendendo que a resposta à consulta, né, ela, além de não ser uma legislação, ela tem efeitos vinculantes apenas entre as partes envolvidas, eu vou acompanhar na íntegra o Dr. Luiz, só fazendo esse acréscimo do atual entendimento do Tribunal de Justiça em decisão bem recente para a recorrente. Sulamita, de fato, essa exposição de poder quebrar a cápsula e usar para coagem normal, eu acho que chega a ser até um pouco desrespeitoso, porque a gente é bombardeado pela publicidade da necessidade da máquina junto com isso. Seria o mesmo do recorrente apresentar o uso do café como adubo e pedir a tributação de adubo. Né? A gente sabe para que é feito o propósito negocial dela, né? Então, que ela pode ser, do mesmo jeito que o café torrado e moído, ele pode ser pelo usuário colocado numa cápsula e adaptado para a máquina. Nem por isso a tributação vai mudar, né? A gente sabe o propósito da venda, mas eu acho Sim. que... Inclusive está no próprio site, né, dela, como o Dr. Luiz bem explicou ali, está no próprio site, tem a forma de utilização, manual, enfim. E nunca a Nestlé vai defender a desnecessidade da máquina, né? Sua propaganda. Exatamente. Doutores, se me permitem, só porque... Permite só um esclarecimento de fato, por favor, doutor. Pode falar. Sim, não, mas foi só em relação à palavra desrespeitoso que foi utilizada, porque isso envolve, enfim, uma empresa, enfim, que é cliente aqui do escritório. Eu acho que é importante só pontuar aqui, doutor, que assim, não teve
absolutamente nada de desrespeitoso, na medida em que o que a gente abordou foi apenas em relação ao princípio da legalidade. E como eu deixei bem claro na sustentação oral, quando a gente traz aquelas imagens, foi apenas porque foi para mostrar que a premissa que foi usada pelo fiscal, no sentido que seria imprescindível, que seria impossível fazer o café sem a cápsula, que até essa premissa seria equivocada. Mas eu deixei bem claro na sustentação oral que o ponto principal aqui é a questão da legalidade, tá? Eu só quis fazer esclarecimento pela palavra que foi utilizada, doutor. Doutor, eu até retiro a palavra desrespeitoso, então vou colocar fora de propósito. É fora de propósito negocial da empresa dizer que ela vende a cápsula como se fosse um sachê para definir quantidade de consumo. Ela vende para ser usada em máquina, então eu substituo a palavra desrespeitoso para fora de propósito. Ok. Todas as dúvidas esclarecidas. Presidente. Doutor Ramon? Essa palavra, obrigado. Uhum. Quero parabenizar o Dr. Luiz pela análise do caso. De fato, há um valor, né, a ser respeitado em todo tipo de isenção, de benefício fiscal, isencional ou de não incidência, e não me parece que esse valor tenha sido respeitado nessas hipóteses de cápsulas de café. Eu, como consumidor assíduo que sou, sei o custo da cápsula de café e sei que não atende a esse valor que está por trás dos benefícios fiscais, principalmente daqueles compostos da cesta básica. É lógico, o direito, como bem disse o doutor Arthur aqui, é legalidade, é tipicidade, como o doutor Marco gosta de dizer. Mas a gente tem que analisar, sim, o fim último. Se a verdade material vale para que não se aplique literalmente a lei, também vale para que se aplique no caso específico aqui, de que a gente sabe, é público e notório de que essas cápsulas são vendidas em cápsulas. O que a gente observa, às vezes, são vendas de cápsulas de alumínio para que aí o café torrado seja colocado dentro e aí sim aproveitado nessas máquinas que tanto as do cliente do Dr. Arthur como de outros contribuintes. Então, eu vou aderir ao posicionamento do Dr. Luiz nesse sentido. Mas, presidente, como é de conhecimento da Câmara, eu tenho uma análise um pouco diferente, tanto do Dr. Luiz como do Dr. Sulamito, com relação à questão da modulação de efeitos da DC 49. Então, eu gostaria, com todo respeito ao Dr. Luiz e pedindo vênia ao Dr. Arthur, de pedir vistas do processo para analisar a questão temporal da aplicação do julgamento da DC 49. Embora no mérito eu concorde, eu entenda que essa questão da modulação deve ser analisada. Então, vou pedir vistas do processo. Doutor Ramon, eu estava imaginando que se eu fosse pedir vistas, né? E eu também tenho o mesmo posicionamento que o senhor, inclusive já manifestei isso em outra votação, mas eu também vou pedir vista em relação ao argumento que me parece que é incontroverso nos autos, que à época dos fatos geradores havia uma consulta favorável ao contribuinte. Não específica consulta, mas, no entanto, havia um posicionamento da Secretaria da Fazenda. Eu já votei em Câmara Superior nesse tema, certo? E eu entendo que quando há uma modificação de resposta à consulta, mesmo que não tenha sido feita pelo contribuinte, mas é uma manifestação da administração tributária, eu acho que nesses casos deve ser mantido o imposto, mas a multa deve ser cancelada. Então, por isso que eu vou pedir vistas para manifestar-me nesse aspecto. Se o doutor Ramon também, porque eu vou votar em relação à modulação, eu vou votar com o senhor, né? Se o senhor quiser, eu posso fazer tudo num único voto, mas se o senhor acha melhor, o senhor pede vista e eu também peço, tudo bem, mas eu já adianto que essa parte da modulação eu vou votar com o senhor. Então, eu vou conceder aqui. Fica à vontade. Presidente, muito bem lembrado. Eu vou analisar esse ponto também. E certo. Aí eu trago meu voto também abordando essa questão da consulta anterior. Porque eu já votei assim na Câmara Superior e até venci nesse caso, né? Então, existe sim já um precedente de Câmara Superior nesse caso, né? Então, eu preciso refletir sobre isso, mas vou abordar. Não, fica, até porque eu vou pedir vista também, e aí depois a gente, conforme for, ver como é que fica, para ficar mais eficiente quando a gente trouxer os votos, tá? Que aí já fica até para... Porque eu já adianto, em relação à argumentação da modulação, eu vou acompanhá-lo. Eu só vou falar da questão
que eu acabei de colocar. Então, a gente conversa depois como é que ficaria mais eficiente depois para trazer. Mas é isso. Então, Só eu para vou... deixar claro para o doutor Arthur, doutor Marco, Aham. eu não estou antecipando o voto no sentido de não aplicar ao caso. Eu vou analisar pela questão temporal, né? Isso, Inclusive pela por isso que existência ou não exatamente. de ações judiciais ou processos administrativos. Então, eu vou analisar ainda. Mas É, não sei se foi o doutor Arthur que sustentou, mas recentemente nós tivemos um caso da cliente do doutor Arthur em que foi debatida essa questão, embora não fosse redução de base de cálculo, mas é, é, operações isentas, salvo engano. Então, vou analisar a questão. Era a transferência dos pallets, né? Isso, exatamente. Muito obrigado. Questões isentas, né? O senhor falou bem, tá? A gente tem que analisar, né? Que a gente entende que realmente pode ser o caso, mas o senhor falou bem, tem que ser analisado. Eu vou pedir, então, para o doutor Luiz registrar o voto, e aí... eu já recebi. Desculpa, já foi. Então, já pediu vista também? Eu não vi aqui o pedido de vista do doutor para poder conceder. Acabei de fazer. Isso, então, olha, eu vou conceder e vou te pedir também, só um minutinho aqui, como é que fica esse negócio aqui? Solicitar vistas. Então, então, o processo da Nestlé 4149880 saiu em vistas, né? O doutor Ramon e para mim também. E agradeço aqui a presença do doutor Arthur. Doutor Arthur, então o senhor fique à vontade se quiser permanecer e também se quiser se retirar da sessão. Obrigado. Obrigado, doutores. Tenham um bom dia. Então, vamos para agora o próximo processo, é o 5011-729 da Aço Riber Produtos Siderúrgicos. Aqui não há pedido para sustentação oral, então passo a palavra para a relatora, a doutora Sulamita. Então, eu vou resumir um pouquinho do que se trata, né? O relatório. Ele trata de caso típico, né, de creditamento indevido, em razão do fornecedor ter sido simulada a existência de estabelecimento, ou seja, as notas fiscais foram consideradas inidôneas. O contribuinte, ele trouxe realmente uma farta documentação aí que acompanhou desde as respostas à fiscalização, à defesa e o recurso também. Ele trouxe boletos, ele trouxe TEDs, CISPAG, enfim. Teve uma operação, né? Nessa verdade, o que originou o auto de infração foi uma operação, né? Que foi deflagrada aí, aquela óleo de Horus, né? Onde algumas empresas ali foram declaradas empresas interpostas, né? E aí teve várias questões de mérito, né? Que eu entendi que o contribuinte não conseguiu, né? Não logrou êxito ali em demonstrar a boa-fé, né? Nos termos do enunciado da súmula 509, que eu entendo plenamente aplicável, e que então caberia à autuada, né? Demonstrar a boa-fé dela. Eu não sei se vocês querem que eu leia o voto todo, mas eu registrei também alguns comprovantes de pagamento que não foram trazidos, registrei o entendimento de que realmente a maior parte ele trouxe dos comprovantes de pagamento, que seria, né, do kit boa-fé, seria o documento mais importante ali, mas como ele não trouxe integralmente todos os comprovantes, né, além disso, ali apareceram algumas outras inconsistências, exatamente do endereço, né, de que consta
ali nos documentos fiscais, nos boletos, mesmo no comprovante de pagamento, é para um CNPJ. O CNPJ base é o mesmo, mas o CNPJ completo é de uma outra filial da empresa. Não trouxe todos os boletos completos, não apresentou Sintegra, enfim, as notas fiscais não foram acompanhadas da placa do transporte, e aí, por esse motivo, eu neguei provimento, tá? O recurso do contribuinte para manter a autuação fiscal e manter a decisão de primeira instância. Como o voto já estava disponibilizado, por isso eu tomei a liberdade de resumi-lo Claro. e não fazer a leitura na íntegra. Esse é o ponto que eu sempre estimulo para que o voto seja disponibilizado antes, né? E aí foi feita uma boa explanação. Eu entendo que agora o processo está em debate. Se alguém quiser algum esclarecimento, fique à vontade. Posso continuar? Posso encerrar os debates? Tudo bem, doutor Ramon? Gente, só um minutinho, só para terminar Não, de fique fazer à a vontade. leitura. Obrigado. Não, A doutora Sulamita fique à bem vontade. explanou, mas tem alguns pontos que eu gosto de Não, olhar dá nesses. eu já tinha lido antes, mas, por favor. Eu Claro, peço até é desculpas, bom, não, às vezes a Não, gente fique à passa vontade. Eu também, batido, né, em alguma... a gente não quer passar rápido nunca, né? Quer ser eficiente dentro do possível. Eu não consegui fazer a leitura da doutora Sulamita ontem, porque estava no curso, então a gente... Vou terminá-lo, já estou terminando. Não, fique à vontade. Aqui... É bom, né, para a gente não passar e precisar alguma correção. Não é esse o objetivo, entendeu? Eu sempre fiz questão, porque, como eu falei, eu tenho, no meu sentir aqui, os nossos votos têm sido muito bem fundamentados. Eu acredito que não vamos ter problema na Câmara Superior de ter que voltar por motivo de falta de fundamentação, etc., né? Então, o objetivo maior é esse. Senhor presidente, como de costume, os votos da doutora Sulamita sempre muito bem fundamentados. Eu vou acompanhá-la integralmente. Parabenizo pelo voto. Muito bom. Fico contente porque eu espero que continue assim, né? A gente está com votos realmente bem fundamentados e estão verificando o quórum. Em votação. Então, julgamento encerrado no processo 501729, Aço Riber Produtos Siderúrgicos, Eireli. O recurso ordinário foi conhecido e negado provimento, nos termos do voto da relatora, doutora Sulamite, votação unânime. Passamos, então, agora ao último processo da pauta de hoje, que é o 4150726, da Recivale, de minha relatoria. Aqui, sustentação oral foi requerida, mas eu vou aqui registrar que está ausente ou gravar a sustentação oral. O voto está já registrado. Eu vou passar a leitura, e como ele já estava disponível, eu vou fazer uma leitura mais sucinta na medida do possível, certo? Mas se tiverem depois alguma questão mais detalhada, por favor, façam então depois as perguntas. Eu vou ser o mais breve possível, porque tem muitas alegações, né? Então, começo pelo item 9, que trata de 12 infrações. Infrações relativas ao crédito do imposto,
itens 1.1, 1.2 e 1.3, infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria, ou ainda, quando couber, na prestação de serviços, itens 2.4 e 2.5, infrações relativas a documentos fiscais e empréstimos fiscais, itens 3.6 e 3.7, infrações relativas a livros fiscais, contábeis e registros magnéticos, itens 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 e 4.12. O item 4.9 foi cancelado em primeira instância administrativa e não está em julgamento. Conheço do recurso, pois estão presentes os requisitos para sua admissibilidade, rejeito as preliminares alegadas. Justifico. A decisão recorrida não padece dos vícios de nulidade apontado pelo autuado, porque o ilustre julgador monocrático, diferentemente do alegado, analisou com atenção as preliminares alegadas, conforme se constata do trecho a seguir transcrito às folhas tais. Então, aqui eu deixo de fazer a leitura desse trecho, eu negritei os pontos onde eu achei que houve essa análise das provas. Então, eu digo no item 13. Pela leitura acima, não assiste razão ao recorrente, porque a decisão monocrática enfrentou a alegação de ausência de motivação da lavratura do AIM, demonstrando que foram juntadas provas e argumentos pelo douto FR autuante que justificam as acusações imputadas ao autuado. O recorrente alega genericamente que, da leitura da decisão no que tange às preliminares, vê-se que foram consideradas de forma superficial, deixando a decisão recorrida maculada pela nulidade. Aí eu digo no item 14 que vê-se que o recorrente não apontou especificamente qual preliminar foi considerada de forma superficial, de forma que a alegação não pode ser acatada, porque, como já demonstrado, a decisão monocrática enfrentou devidamente os argumentos e provas trazidos aos autos, não havendo que falar em nulidades. Também não assisti razão ao autuado quando afirma que, em relação ao item 3.6 do AIM, a decisão seria nula porque teria sido mantida uma acusação fiscal que não se encontraria supostamente em harmonia com a relatada pelo fisco na peça inicial. A alegação do recorrente demonstra apenas seu inconformismo, porque, conforme se constata da decisão recorrida, houve adequada fundamentação às folhas tais. E aqui, então, eu transcrevo a decisão recorrida e vou poupá-los da leitura e digo: pela leitura da decisão recorrida, pode-se constatar que a mesma não deixou de enfrentar as questões levantadas pela autuada e enfrentou os argumentos decisivos para sua conclusão. O próprio autuado afirma às folhas tais que o julgador não é obrigado a enfrentar todos os argumentos trazidos pela parte, desde que já tenha fundamentado suficientemente para a solução da questão. Ademais, não há que se falar em nulidade pelo fato de não ter enfrentado o argumento do erro de acusação, porque, no entendimento do autuado, o mesmo deveria ser acusado de entrega de mercadoria a destinatário diverso do indicado em documento fiscal. Ocorre que, pelo princípio da especialidade, a descrição dos fatos analisada pelo ilustre julgador monocrático levou à conclusão que os mesmos se subsumem perfeitamente à acusação elaborada pelo douto AFR autuante. Também não é possível acatar a alegação de nulidade pelo cerceamento de defesa. Em sua impugnação, o autuado demonstrou ter entendido do que estava sendo acusado, tendo, inclusive, trazido argumentos e provas com a finalidade de se insurgir contra o AIM. Também não há que se falar em nulidade por falta de notificação para que a empresa tivesse a oportunidade de se autorregularizar. O decreto número tal regulamenta a classificação dos contribuintes para aplicação da lei, chamada Lei dos Conformes. Os seus artigos 14 e 16 trazem a classificação e as correspondentes contrapartidas a que tem direito o contribuinte, entre elas a notificação para a autorregularização. A lei complementar faculta e não obriga ao fisco notificar o contribuinte sobre a possibilidade de autorregularização. O artigo 5º da referida lei dispõe que, para a implementação do programa nos conformes, os contribuintes do ICMS serão classificados de ofício pela Secretaria da Fazenda nas categorias tais, observadas a forma e as condições estabelecidas em regulamento. E aí eu trago o artigo,
e eu digo que o parágrafo 1º do artigo 14 da Lei Complementar dos Conformes, abaixo transcrito, não impede que o fisco execute o lançamento de ofício normalmente, exercendo a competência que lhe é prevista no artigo 142 do CTN, sendo a notificação ao contribuinte pela autorregularização um ato discricionário do fisco e não obrigatório. Transcrevo os artigos mencionados. Eu digo que, nos termos do parágrafo 1º do artigo 14 da Lei Complementar, o que existe é uma faculdade e não uma obrigação imposta ao fisco, o que se extrai da leitura do dispositivo legal que diz a critério da Secretaria da Fazenda. Os trabalhos de verificações fiscais iniciados através da emissão da OSF número tal, as folhas tais, da qual o autuado teve ciência, não se confunde com os procedimentos previstos no artigo 14, a emissão da OSF e sua consequente apresentação ao contribuinte, através de notificação, deu início à ação fiscal e excluiu a espontaneidade, com respaldo no parágrafo 2º do artigo 88 da Lei do ICMS. E aqui eu transcrevo uma decisão judicial no mesmo sentido. Conclui-se dessa forma que não merecem guarida os argumentos do recorrente no que diz respeito à aplicação da lei complementar nos conformes. Também deve ser rejeitado a alegação de nulidade por ausência de motivação, como já explicado pela decisão monocrática, o AIM preenche os requisitos estipulados pelo 142. Então, aqui, no item 27, eu digo que não se acata a alegação de que haveria supostamente obscuridade e contradição nas acusações fiscais, porque o recorrente demonstrou em sua impugnação entender do que estava sendo acusado. Depois eu digo, também não se acata a alegação de incorreto enquadramento da infração por ausência de substituição dos fatos, também. No item 29, eu digo que não assiste razão ao autuado em sua alegação de iliquidez do AIM. O autuado alega, a título de exemplo, de que o fato de se mencionar que o débito fiscal fica sujeito a juros de mora, nos termos do artigo 96 da Lei do ICMS, tornaria a exigência fiscal à mercê de nulidade. O dispositivo mencionado atende perfeitamente à legislação tributária, não sendo possível, em âmbito administrativo, qualquer discussão a respeito de uma possível inconstitucionalidade da lei nos termos do artigo 28 da Lei do Contencioso. E o mesmo se aplica em relação à alegação de confiscatoriedade da multa aplicada. Rejeito, no item 31, eu rejeito a alegação de que a aplicação dos juros de 1 hora para atualização de multa seria indevida e aplico súmula 13 do TIT. Registre-se que o presente AIM foi lavrado sob a égide da Lei Estadual 16497, que limita os juros de mora ao patamar da Selic. No item 31, em relação ao mérito do item 1.1 e 4.8 do AIM, o autuado repete a alegação já exposta em sua peça impugnatória, ou seja, o autuado alega que o item 1.1 trata da acusação de crédito indevido decorrente de escrituração dos documentos fiscais, ICTS, que possuem outro contribuinte como tomador do serviço. O recorrente entende que se trata, no caso do CTN número tal, um equívoco, pois o destinatário do produto é o próprio recorrente, conforme indicado no demonstrativo de folhas tais, e no caso do outro CTE, trata-se de falha não intencional do Departamento Fiscal. Em relação ao item 4.8, o demonstrativo de folhas tais não teria trazido os dados do destinatário, impedindo a verificação da procedência ou não da exigência fiscal. E aqui, sobre esses mesmos argumentos, a decisão recorrida já os tinha rebatido, não havendo necessidade de acréscimos, e por esse motivo eu reproduzo a seguir trecho relativo a esses argumentos, adotando-os como razões de decidir. Eu vou poupá-los da leitura, eu negritei os pontos importantes aqui, e daí eu digo no item 33, em conclusão, os itens 1.1 e 1.8 do AIM devem ser mantidos. Também em relação ao mérito dos itens 1.2 e 1.3, o autuado repete a alegação já exposta em sua peça impugnatória, ou seja, o autuado alega que no item 1.2 a infração se refere a crédito indevido em valor superior ao imposto destacado no documento fiscal relativo à entrada de mercadoria no estabelecimento. No item 1.3, a acusação é sobre creditamento indevido do ICMS em valor superior ao imposto destacado sobre serviços de transporte. O recorrente destaca que, em relação ao item 1.2, se tratam de operações de aquisição de mercadorias de outro Estado submetidas à alíquota de 12%.
sendo que os fornecedores emitentes destacaram erroneamente alíquotas inferiores. O recorrente comunicou o referido erro ao fornecedor, solicitando que expedisse as competentes cartas de correção. O recorrente alega que, se ocorreu alguma falha, foi por causa do fornecedor e não da recorrente. Em relação ao item 1.3, o recorrente alega que o FR autuante não teria apresentado a motivação da exigência. Tratando-se de empresa industrial, ela teria direito ao crédito imposto em operações ou serviços com empresas optantes do Simples Nacional. Esses argumentos já tinham sido alegados e a decisão recorrida já, em primeira instância, os rebateu. Então, eu entendo que não há necessidade de reparos, transcrevo o trecho da decisão recorrida e concluo no item 36 que, em conclusão, os itens 1.2 e 1.3 devem ser mantidos. Aí, no item 37, eu digo que, em relação ao item 3.4, o autuado se insurge quanto à cobrança do tributo por solidariedade, por interesse comum na operação mercantil, nos termos do artigo 11, do inciso 11 do RICNES. O recorrente alega que a falência teria sido decretada no mesmo dia da operação realizada através da nota fiscal número tal, de forma que o recorrente não poderia saber do referido processo. Além disso, a mera inaptidão não autoriza a exigência fiscal e também porque qualquer eventual efeito poderia se refletir a partir do dia seguinte, nunca naquela mesma data. Apesar do recorrente alegar que não seria possível a imputação da responsabilidade solidária quando os partícipes da relação tributária se encontram em polos distintos, como ocorre no presente processo, e concluiu que o interesse comum não se relacionaria ao interesse econômico, mas ao interesse jurídico relativo à realização conjunta da situação que constitui o fato gerador do tributo, não é esse o entendimento majoritário neste egrégio TIT. Aqui eu trago, então, o entendimento, já discutimos isso em outros processos, né? E aí eu concluo no item 41 que, pelo acima exposto, na medida em que o recebimento de mercadorias sem documentação fiscal, porque os documentos foram declarados inidôneos, tornou-se incontroverso nos autos, o interesse comum decorre da aplicação direta no parágrafo 1º do artigo 11 do RICNES, de forma que está correta a imputação de responsabilidade solidária ao recorrente. Em conclusão, o item 2.4 da IN deve ser mantido. É 2.4, né? Depois eu preciso corrigir aqui, porque eu falei 3.4 no item 37. Em relação ao item 2.5 do AIN, a acusação trata de recebimento, estocagem de mercadorias desacompanhadas da documentação fiscal. Segundo o fisco, a empresa CMSP teve sua inscrição declarada nula, sendo declarados inidôneos os documentos fiscais por ela emitidos. Por se tratar de mercadoria sujeita ao diferimento do imposto, não houve destaque de ICMS nesses documentos fiscais, e por esta razão não é cobrado imposto das operações nessa acusação. O recorrente alega não ter como fiscalizar todas as empresas com quem faz negócios, além de ter agido de boa-fé nas relações comerciais com sua fornecedora, o que impediria a multa do fisco contra ela, nos termos da súmula 509 do STJ. Rejeito as alegações do recorrente, o PCN em que se constatou a inidoneidade do seu fornecedor, anexado às folhas tais, demonstra, de forma clara, que tal fornecedor participava de uma fraude estruturada de porte bastante relevante envolvendo o setor de metais. Em relação à questão da boa-fé, o recorrente foi notificado a apresentar documentos que demonstrassem a veracidade das operações mercantis conforme folhas tais. Porém, não apresentou pedidos de compra, nem conhecimentos de transporte que comprovassem o recebimento de mercadorias, e nem comprovantes de pagamentos das mercadorias. Portanto, rejeito a alegação de boa-fé, pois desacompanhada de provas que pudessem embasar suas alegações. Em conclusão, o item 2.5 deve ser mantido. Em relação ao mérito do item 3.6, a acusação se refere à emissão de notas fiscais na saída de mercadoria, consignando declaração falsa quanto ao estabelecimento de destino. A destinatária empresa tal teve sua inscrição estadual declarada nula. No caso, o fisco estadual entendeu que o diferimento do tributo foi interrompido e, por tal razão, está exigindo o tributo no auto. Em relação ao item
3.6 e 2.5, o recorrente entende, em síntese, que não poderia retroagir a declaração de nulidade do estabelecimento das notas fiscais. Aqui eu rejeito essa alegação e digo que essa tese já está pacificada no TIT, né? Então, no item 51, eu, inclusive, demonstro a jurisprudência vigente. Então, eu concluo no item 52 que no item 2.5 PCN, em que se constatou a inidoneidade do seu fornecedor, anexado às folhas tais, demonstra de forma clara que tal fornecedor participava de uma fraude estruturada de porte bastante relevante envolvendo o setor de metais. E digo que no item 3.6 também havia um PCN, as folhas tais, né, onde foi constatada a nulidade da inscrição. Então, eu concluo no item 54 que os itens 2.5 e 3.6 do AIN devem ser mantidos. Aí passamos, então, à análise do item 3.7. A acusação trata de falta de cancelamento de documentos fiscais eletrônicos. O recorrente reconhece a infração, porém alega ser consequência de mero equívoco do setor fiscal, que supostamente não teria causado qualquer prejuízo e, por esse motivo, o contribuinte deveria ser notificado para saneá-la nos termos do artigo 529, parágrafo 2º do RICNIS. Aqui eu rejeito a alegação do recorrente porque é irrelevante juridicamente o argumento sobre prejuízo ou não prejuízo ao fisco, pois a conduta irregular resta presente, o que basta para o cometimento infracional. Em relação à alegação de que deveria ser notificado para a autorregularização, aqui eu digo que... aqui tem um ponto importante. O doutor FR autuante verificou que ambos os documentos fiscais tiveram o desconhecimento da operação pelo destinatário, ou seja, o destinatário negou o recebimento das mercadorias relacionadas nos documentos fiscais, conforme prints juntados no processo. O recorrente foi cientificado do início da fiscalização, formalizado pela ciência da notificação número tal, portanto, fica afastada a possibilidade de denúncia espontânea, prevista no inciso 1 do artigo 533 do RICNIS, não havendo, portanto, que se falar em obrigação do fisco de notificar o contribuinte, possibilitando sua autorregularização. Quanto ao pedido de redução ou relevação da multa, verifica-se que não há acusação de falta de pagamento do imposto e a falta não foi cometida com dolo, fraude ou simulação, o que demonstra que o contribuinte atende aos requisitos objetivos para a aplicação do 527-A. Porém, não há nos autos informações que permitam avaliar o porte econômico da empresa e, por outro lado, a douta representação fiscal traz informações sobre antecedentes fiscais desabonadores do contribuinte às folhas tais, onde consta como D a sua classificação fiscal no programa nos conformes, né? Pelo acima exposto, rejeito o pedido de redução ou relevação da multa, devendo o item 3.7 ser mantido. Em relação ao mérito dos itens 4.10, 4.11 e 4.12 do AIN, as acusações tratam de falta de escrituração das mercadorias de terceiros em poder da empresa nos registros de inventário nos anos 2017 e 2018. O recorrente reconhece as infrações, porém alega que se tratam de meros descumprimentos de obrigações acessórias e que o doutor AFR autuante deveria proceder à notificação do contribuinte para que providenciasse a regularização. Também solicita a redução ou relevação da multa nos termos do artigo 527-A. Eu rejeito as alegações do recorrente pelos mesmos motivos já expostos nos itens 56 a 60 do presente voto, de forma que ficam mantidos os referidos itens do AIN. Finalmente, rejeito o pedido da recorrente pela posterior juntada de provas, laudos periciais, planilhas, demonstrativas e quaisquer outros elementos que possam auxiliar e servir ao deslinde da questão. E aqui eu cito a legislação que embasa esse meu posicionamento. Então, em conclusão, eu conheço do recurso ordinário interposto pelo contribuinte e nego-lhe provimento para manter a redecisão recorrida. Então, com isso, está em discussão. Eu só vou corrigir um erro de redação lá e fico aqui aguardando os comentários, as manifestações. Bom,
Peço licença, em primeiro lugar, parabenizo, né, o presidente pelo voto, muito bem detalhado, né? A única questão, só vou deixar pontuado aqui, eu vou acompanhá-lo, presidente. A única questão que eu divergiria seria com relação, né, no item 3.4, da questão da responsabilidade solidária e do interesse comum, né? Eu tenho entendimento, já votei em outras ocasiões, mas eram casos diferentes desse, tá? Eram casos específicos, onde, por exemplo, não era contribuinte do ICMS, por exemplo, eram empresas gráficas, prestadores de serviço, que não tomaram, não se aproveitaram de crédito do imposto, enfim, não tiveram nenhum benefício com as operações, e aí tinham sido autuadas, né, com imputação de multa por responsabilidade solidária, por ter recebido, estocado, enfim, documentos com notas fiscais consideradas inidôneas por responsabilidade solidária, né? E aí, naqueles casos, eu afastei realmente o interesse comum, por entender que as empresas não tinham interesse comum, exatamente por não terem se beneficiado de nada. E, além disso, nas ocasiões específicas, eu até fui atrás desses votos, as empresas tinham sim comprovado, né, a boa-fé nas operações, além de não serem contribuintes, não terem se beneficiado, ainda conseguiram comprovar a boa-fé de que as operações tinham existido, enfim, e ali tinham até precedentes do Tribunal de Justiça. Então, na ocasião, eu cancelei as autuações fiscais, fiz a justificativa de não haver o interesse comum, com base na jurisprudência, a questão de estar em polos distintos também fez a diferença, mas esse caso específico, né, o contribuinte não trouxe prova nenhuma, né, trouxe as alegações, teve todas as outras infrações, né, muito embora não esteja relacionado, né, ao crédito indevido com essas operações de estocagem, enfim, é um contribuinte do imposto que se beneficia, né, das irregularidades dos seus fornecedores. Então, por esse motivo, eu vou acompanhar, só ressaltando essa divergência de entendimento, mas que, no caso, eu acompanho também. Perfeito. Mais alguma manifestação? Eu fico aguardando o ok de vocês, vocês fiquem à vontade para ler o voto, que ele é extenso, né? Tem muitas alegações, né? Sim, presidente, eu quero Falta parabenizá-lo pelo voto e vou acompanhá-lo. Tá. Doutor Luiz, Também, parabenizo pelo voto, vou acompanhar. fiquem à vontade, tá? Porque o voto, eu tentei, procuro sempre ser mais sucinto, mas tinha coisa que não dá para passar batido. Trabalhou Então, bastante, presidente. É verdade, viu? Obrigado. Depois não esqueça de comentar isso para o presidente do Tite, né? Fala que realmente dá trabalho, né? Muitas alegações. Então, Parece que esses daí pagam em dobro, né, eu acho. são várias acusações, né? Então, está aqui verificando o quórum. Votação iniciada. Então, no processo 4.150.726, Recivale Indústria e Comércio de Metais, de minha relatoria, o recurso ordinário foi conhecido e negado provimento. Com isso,
encerramos hoje a pauta. E aí eu peço para o Jailson, por favor.